dia, pequeno pesquisador! Hoje já é sexta-feira. Você arrumou o seu quarto durante a semana? Ajudou o papai e a mamãe em casa para não ficar corrido e deixar tudo para sexta-feira? Hoje nós vamos falar sobre dois Adões. Então vamos começar. No momento em que os salvos são recebidos na Nova Jerusalém, um grito de adoração e alegria ecoa pelos ares. Olha só que interessante. Os dois Adões estão prestes a se reencontrar. Como assim? Mas não existe só um Adão? Lá no Jardim do Éden, lembra o casal Adão e Eva? Olha só o que a lição vai explicar, que coisa interessante. Então, os dois Adões estão prestes a se reencontrar. O Filho de Deus, também conhecido como o segundo ou último Adão, está em pé com os braços estendidos para receber Adão, o primeiro pai da raça humana. O pai da raça humana. Adão pecou contra o seu Criador e por causa disso, Cristo carrega as marcas da crucifixão em seu corpo. E Jesus é conhecido como o último, não tem mais Adão, tá bom, pequenos pesquisadores? Ele é o último Adão, né? Aqui diz no caso o segundo e último, porque é totalmente perfeito naquilo que o primeiro homem falhou. Quando o nosso Deus criou Adão, ele era para ser o quê? Um homem forte, um homem decidido, temente a Deus e que não tivesse caído no pecado. Mas Adão fez o quê? Comeu do fruto também. Assim que Adão vê as marcas dos cruéis cravos, não consegue abraçar seu Senhor, mas humildemente se joga aos pés de Jesus, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Adão ele se arrependeu amargamente do que ele fez, né? Porque foi por culpa dele que Jesus teve que morrer na cruz, né? Foi por culpa de Adão que entrou o pecado no mundo. Então imagine só, Adão carregou, né, nas suas costas, né, a gente fala assim, o peso, né, da culpa. Ele carregou no seu coração, na sua mente, enquanto ele estava vivo, pequeno pesquisador, como ele sofreu. Então, olha só que linda essa cena. Com todo carinho, o Salvador o ergue e pede para que contemple mais uma vez o seu lar, o Jardim do Éden, de onde havia sido expulso. Muito lindo isso. Primeira pergunta, quem são os dois Adões que se reencontrarão no céu? Então, aqui diz assim, quem é o primeiro Adão? Então você vai responder, o primeiro Adão é o pai da raça humana, né, que morou lá no Jardim do Éden. Pai da raça humana. Por quê? Porque foi feito em alma vivente, né, um ser humano. Foi feito em alma vivente. Quem é o segundo ou último Adão, que nós lemos aqui no comecinho? Jesus, o Senhor dos céus. Então vocês vão responder. Jesus, o Senhor dos céus. Por quê? Porque é totalmente perfeito naquilo que o primeiro homem falhou. É totalmente perfeito naquilo que o primeiro homem falhou. Muito bem. Segunda pergunta. Em seguida, aonde Jesus leva Adão? E como Adão reage ao ver os incontáveis seres humanos eternamente salvos a seu lado? Então, agora aqui na notinha diz o seguinte. Ó, nós vamos passar a primeira, a segunda e a terceira linha. Então, o Salvador o conduz à árvore da vida. Então, na terceira linha, você vai pegar a sua régua e você vai sublinhar aqui, ó. Terceira e a quarta linha. O Salvador o conduz à árvore da vida e apanha o fruto glorioso, convidando-o a comer. Aí depois, ele olha ao redor e contempla uma multidão incontável de seres humanos, o quê? Resgatados. Então, você vai continuar sublinhando. De seres humanos resgatados, em pé no paraíso de Deus. Em seguida, o que acontece? Joga sua brilhante coroa aos pés de Jesus, caindo sobre o peito do mestre, abraça-o, o Redentor. Pequeno pesquisador, você não fica feliz, emocionado de ler isso? O espírito de profecia é isso, é uma riqueza de detalhes que Ellen White escreve no Grande Conflito. É impressionante, é muito lindo. Então aqui
A pergunta é o seguinte: como que Adão reage ao ver os incontáveis seres humanos eternamente salvos? Ele fica tão feliz que ele se joga e abraça Jesus assim muito forte, né? Ele abraça Jesus, ó, aqui diz o seguinte: joga sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo sobre o seu peito do mestre, abraça bem forte o Redentor. Que lindo! Ele toca a dourada harpa e as abóbadas do céu ecoam a canção triunfante. Digam-lhe ao Cordeiro, que foi morto e reviveu. A família de Adão se une ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se diante dele em adoração. E o colocando em prática diz o seguinte: você estará no paraíso de Deus com Adão e os incontáveis milhões de redimidos para lançar sua coroa aos pés de Jesus? Isso daqui é uma pergunta reflexiva, né? Porque tanto eu e você, nós não sabemos o dia de amanhã, somente Deus sabe. A única coisa que nós sabemos é que precisamos vigiar, orar, né? Controlar os nossos pensamentos, termos domínio próprio. Precisamos fazer isso dia após dia. Todos os dias nós precisamos fazer. Tá certo, pequeno pesquisador? Então, se você quiser ter esse privilégio de ver Adão lá no céu, abraçando a Jesus, de você poder abraçar Jesus, aquele que morreu na cruz por você, você precisa fazer uma análise muito profunda no seu coração e ver como é que está a sua vida. Será que eu estou pronta? Se Jesus me levasse hoje ou se ele voltasse hoje, eu estaria pronta para ir para o céu? Bom, vale a pena você refletir sobre isso. Então, um grande beijo, um abraço bem forte, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.